no caso do Palmeiras, o que o Palmeiras precisa começar a pensar em fazer é em estudar uma hipótese Real Madrid, que é retirar o gramado a médio prazo. Não dá para fazer isso semana que vem, mas em 2 anos, talvez dê, em 3 certamente dá. É bem caro, né? Perfeito, concordo. É um problema, né? Mas veja, o Allianz ainda tem propriedades, né, que podem ser exploradas, pode ter permuta, o Palmeiras pode abrir mão de alguma coisinha, enfim, dá para fazer, e o Palmeiras seria pioneiro nisso, né? Aí acaba a gritaria, reclamação e tal, e seguimos. Rodrigo Matos, estima-se quanto que vai deixar de entrar nos cofres de Palmeiras e W Torre? Como que a gente fez essa conta que a gente está mostrando aqui na tela para vocês? Vamos lá. Então, vamos lá, essa conta não existe ainda, né? Então, o que a gente fez? Exato. Foi ouvir as pessoas, né, Claro. ligadas ao estádio, para entender o que existe hoje e para a gente ter uma estimativa aqui, se acontecer agora no Conselho Técnico a proibição do gramado sintético. O que ia ter que acontecer? Ia ter que ser um gramado natural, que provavelmente não ia ser agora, em 2025, seria 2026, o mais plausível, né, que tem uma decisão se for nesse caminho para isso, e vai ter que ter uma redução do número de shows, que hoje são 45, e vai ter que ter um aumento do número de jogos, o Palmeiras vai ter que jogar mais vezes fora. E aí, para o Palmeiras, ele perde os dois lados. Vai ter uma redução da receita da W Torre, da Real Arenas, né, dessa geração de caixa, porque ela vai organizar menos shows para poder fazer um equilíbrio, né, com o clube na negociação que a gente já foi uma relação muito conflituosa e hoje está pacificada, né? E do outro lado o clube vai ter que jogar mais vezes fora. Então, o que vai acontecer para o Palmeiras? Essa renda aqui em geral é média ali a média de 2023 talvez estivesse um pouquinho inflada porque o Palmeiras foi campeão brasileiro e tal, mas não é muito mais baixa, que seja 2,6, 2,7 é o que o Palmeiras ganha ali na média num ano. Se você tiver mais jogos fora, e a gente já viu que a receita, quando o jogo é em Barueri, é bem fraca, né? Você tem um problema que o Pacaembu hoje também é artificial, inclusive a informação que eu tenho é que o São Paulo não vai, se eventualmente uma reforma lá no Morumbi, não vai mais conseguir fazer um acordo com o Pacaembu, porque ele não joga em gramado sintético, então não vai poder ter essa possibilidade de acordo, que já foi aventada, né? Isso a gente pode até falar um pouco mais na frente. Então, se você tiver a cada jogo que o Palmeiras perder, não puder jogar em casa, ele vai perder 1,5 milhão, 2 milhões, porque você vai sair de uma renda de 3 para 1,5, né, que seja em Barueri, 1,2, uma coisa assim, e ainda pode ser mais se for um jogo decisivo, se cair ali numas quartas de final, algo nesse sentido. E se você pegar um show, tá em 45 shows, perder 5, 6, 7 shows, vamos ver qual vai ser o impacto de fato, né? Vai depender de como é manejado essa agenda. Cada show desses, a gente já sabe que gera ali 2, 3, às vezes 5 milhões de receita de aluguel, né? Então, se o Palmeiras leva um quarto, ele vai perder 1 milhão, de repente, por show. Então, você já vai botando na conta aí, não dá para a gente ter uma conta final, mas o clube vai ter um impacto financeiro aí, sei lá. A gente vai conseguir esse cálculo mais para frente, né? Isso com a volta do modelo anterior ao sintético, né? Que o gramado era natural, era horroroso, né? E não dava para fazer um show. A gente não botou aqui na conta uma coisa que a WTO gastou em torno de 10 milhões de reais esse ano para botar esse gramado, né? Um gramado natural, e isso é uma coisa que tem essa discussão, né? De que a gente precisa melhorar os gramados todos e tal, é caro. Essa é uma coisa que a gente tem que colocar. E eu acho que tem que ter esse investimento, não estou falando assim, mas é caro, tem que botar isso na conta, fazer um gramado natural e manter o gramado natural é mais caro do que manter o gramado sintético, principalmente a manutenção, né? Ele é mais caro, mas fazer o gramado também, o gramado Corinthians, que é talvez que tenha a melhor tecnologia do Brasil, ele foi bastante caro quando foi posto na época da Copa de 2014, então essa troca também vai implicar em custos aí para a Real Arena, que acaba tendo impacto também no clube. Claro. A princípio, né? Via contrato, né, PVC? A Real Arenas é que tem que entregar um campo para o Palmeiras jogar, especificamente. Mas nada que eles não possam dialogar. Diga, PVC. Então, vamos lá. Eu acho que a médio prazo, a única solução, e a solução que devia ter sido pensada no início do projeto, o projeto não foi para ter gramado sintético. Vamos lembrar que o gramado sintético entrou em 2020. Sim.
Os Claro. 2 anos com o menor número de jogos no Allianz Parque foram 2019, 26 jogos, e 2024, 25 jogos. Por que foram só 25 jogos no ano passado? Porque houve a crise do gramado sintético. O gramado Por quê? apodreceu, isso. Porque não tinha uma comunicação, né? Percebeu-se que o gramado tinha um problema em outubro de 2023 e só se falou sobre o problema em janeiro de 2024. Porque se você tivesse falado, a comunicação do Palmeiras e W Torre melhorou, graças ao Marcelo Frazão, ao Anderson Barros, ao Cristiano Cone, pessoas que fizeram melhorar o negócio. Beleza. Se tivesse essa comunicação em outubro de 2023, o Palmeiras teria dito: olha, W Torre, temos um problema aqui, ó, tá queimando, o gramado tá apodrecendo. E teria parado em dezembro e teria ficado sem jogos em janeiro. Mas acontece que veio à tona no jogo Palmeiras e Santos no ano passado, e aí você teve 7 jogos depois ali, o Campeonato Paulista inteiro, menos a semifinal e a final, sem o Allianz Parque. Então foram só 25 jogos no ano passado. Foi o ano com o menor número de jogos no Allianz Parque. O que podia ter sido pensado lá atrás era a história do gramado retrátil, mas a história que se menosprezou no projeto, que a quantidade de shows ia dilapidar o gramado. Eu acho importante a gente separar as questões do gramado sintético nas razões, né? Por exemplo, a Liga Arena, a Arena da Baixada, não criou o gramado sintético por causa dos shows. Não quer dizer que nunca tenha show lá, né? Mas a quantidade de shows do Couto Pereira recentemente foi maior do que na Arena da Baixada. Então, por que tem gramado sintético na Arena da Baixada? Porque ali tem um solo lodaçal e eles não conseguiam resolver o problema do gramado. Então, fizeram o gramado sintético. Porque é permitido pela FIFA, né? Vamos pegar o ano 2005. 2005 teve jogo em gramado sintético na Champions League, CSKA e Sporting de Lisboa, na fase de grupos. No estádio Luzhniki, em Moscou, gramado sintético. Só que o Luzhniki foi final da Champions. E no regulamento da Champions, pode ter jogo em qualquer fase em gramado sintético, mas não pode ter na final. Então o Luzhniki teve que fazer a mudança do gramado para fazer a final lá. A FIFA permitiu, o que eu acho um absurdo, não era para ter permitido. Permitiu por uma série de razões comerciais. Uma vez permitindo, permite, o cenário mas não usa nas suas competições de elite, né, PVC? Exato, ela permite porque ela tem que abranger uma coisa muito grande no futebol mundial. Prevê uma quantidade de cenários muito grande, né? Mas nas competições de elite dela, inclusive agora no Mundial de Clubes, a informação que eles só vão usar gramado natural agora nesse Mundial de Clubes do meio do ano. Teve no Mundial Sub-17, né, no Peru. Sim, mas aí não é uma competição de elite da FIFA, né? Não é uma competição de elite, FIFA, né? Copa do Mundo. Mas Copa do Mundo, Copa do Mundo de clubes, Copa de femininas. Né? No Mundial Sub-17 do Peru, teve, e também não era para ter. A questão é, a partir do momento em que você permitiu e quer tirar, é o cenário da Holanda de hoje. Né? A Holanda, as pessoas escreveram assim, a Holanda proibiu em 2023 para que não tenha gramado sintético na temporada 25-26. Ou seja, a partir de agosto de 25 não tem mais gramado sintético no campeonato holandês. E a decisão é de 2023. Ou seja, você proibiu e deu um prazo para adaptação. Isso é normal. É o que tem que acontecer aqui. Inclusive para que o Castelão se adapte, para que a Arena do Grêmio se adapte e não tenha mais gramados esburacados. Cara, olha o Campeonato Paulista. Olha o Campeonato Paulista. Então, eu concordo que tem que melhorar em geral o gramado, e essa é uma discussão que a gente até sai um pouco da questão do impacto financeiro. Eu só não acho que isso é desculpa para manutenção do gramado sintético se ele afeta de fato o jogo. E aí eu vou colocar outra coisa aqui da parte financeira, né? Entrando na parte financeira. A gente está falando aqui do impacto para o Palmeiras, que é fato, mas se você tem uma melhoria para a comunidade do futebol, bom, o Palmeiras vai ter que ter esse prejuízo, digamos assim como outros clubes tiveram outros prejuízos em outras coisas que eram feitas para
determinada comunidade, não só o Palmeiras, mas o Claro. Atlético Mineiro e o Botafogo também. O Palmeiras é o maior prejuízo, porque é o estádio mais rentável do país, mas os outros dois vão ter também. Eu só coloco assim, tem um ganho no futuro, que é, se você consegue criar uma liga, e a gente até vai falar no segundo assunto sobre isso, e uma liga que tem uma padronização e que tenha gramados bons e o jogo melhor em geral, você consegue criar um produto melhor e a sua receita, provavelmente a receita que você ganha no futuro com esse campeonato melhor é uma receita muito superior, talvez, do que você está tirando hoje em shows. Isso é até meio comprovado, né, em campeonatos europeus ali, porque você tem jogos que se tornam muito mais atrativos, o campeonato muito mais atrativo, e você nem precisa ter aquele show, né? E você botar, por exemplo, Botafogo e Atlético Mineiro, e o Palmeiras também, só jogam eles, né? Eles não precisam, fora a questão de show, eles não precisam ter gramado sintético para ter um gramado bom, fora a questão do show, né?